Olá, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. O plano de Deus para as nossas vidas, ele é progressivo, ou seja, ele vai alcançando a nossa vida com o passar do tempo e ele vai ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Eu quero falar com você sobre esse tema de hoje. Eu creio que vai esclarecer para você, vai trazer luz para o seu entendimento. Essa mensagem vai te abençoar. Muitas pessoas ficam realmente pensando que Deus faz tudo de uma hora para outra ou no estalar de dedos. Não é assim. Deus, ele trabalha em nossa vida com processos. Ele trabalha em nossa vida com passos, ou seja, no tempo dele, de acordo com a vontade dele e tudo com sabedoria e inteligência, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe realmente aquilo que precisamos. Bom, eu quero aqui entrar no texto da palavra de Deus para a gente poder aqui meditar, a gente entender isso de uma forma simples. Lembrando que esse mesmo texto, essa mensagem de hoje vai estar aqui disponível na descrição em formato de esboço para você meditar ou também, se você quiser compartilhar em alguma oportunidade que você tiver, você pode ficar à vontade, tá bom? Bom, eu separei aqui já o texto, é um texto conhecido, texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, e eu coloquei exatamente esse tema. O propósito de Deus é progressivo, ou seja, todos os dias, nós vamos crescendo. Nós estamos crescendo na graça, no conhecimento, nós estamos crescendo porque o Senhor, ele está trabalhando em nossas vidas. E olha o que Paulo ele vai dizer aqui, e eu vou trazer também depois o contexto. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe bem esse texto, eu vou repetir para você. Estou convencido, Paulo aqui está declarando, que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que significa isso? O que significa aquele que começou? Alguém começou uma obra? São perguntas que a gente faz ao texto e nos fazem refletir e entender o que essa palavra tem a nos dizer, a nos ensinar. Paulo aqui, é claro, ele estava escrevendo aos Filipenses aqui, essa carta. Era uma igreja que ele gostava muito, a igreja de Filipos. Você pode depois pesquisar o contexto histórico, você vai entender o que eu estou te falando. E ele começou a escrever para essa igreja. E nesse versículo 6, ele nos dá aqui esse entendimento que se aplica também às nossas vidas. Ele está falando, olha, aquele que começou a obra em vocês, ele vai cumprir em Cristo Jesus, ele vai completá-la. O que significa que a obra não está completa, que nós vamos crescer gradativamente, que nós estamos crescendo a cada dia. E hoje em dia, meu irmão, minha irmã, no mundo imediatista, que as pessoas, num clique, elas têm tudo na sua mão, as pessoas estão aceleradas, né? A tecnologia ela é boa por um lado, por outro lado, ela deixou a sociedade mais acelerada, mais agitada. As pessoas não sabem esperar. E aí, quando a gente fala de espera, em Deus, é muito difícil para alguns. Porque as pessoas pensam que Deus vai fazer no seu tempo, que Deus vai fazer da sua maneira. E Deus, ele faz no tempo dele, e Deus, ele é atemporal. Para Deus não existe tempo, ele faz na hora que ele quer e no momento certo, porque ele sabe o nosso futuro. Porque ele já viu tudo, ele é Senhor, ele tem todo o poder, ele é onisciente e onipresente. Então, Paulo aqui, com muita sabedoria, é claro, e inteligência, ele fala, estou convencido que aquele que começou a boa obra, deixa eu falar algo para você aqui, o Senhor começou uma boa obra em você. Seja você, meu irmão, um pregador do evangelho, um pastor que está me assistindo, seja você um irmão da igreja, um diácono, um presbítero, seja você apenas um membro, seja você uma pessoa que está começando agora ou não, o Senhor começou uma boa obra. E essa boa obra na sua vida, ela vai a cada dia crescer, a cada dia vai se desenvolver até ela ser completa no dia da redenção. Quando que será isso? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na Terra, nós não vamos chegar à perfeição.
Não existe ser humano perfeito. Aqui na terra a gente vai se aperfeiçoando em Cristo. Mas no dia da redenção, no dia realmente que o Senhor virá buscar os seus filhos, no seu reino, aí sim teremos um corpo glorificado. Vamos alcançar ali então a obra completa que Paulo aqui está declarando. Isso é muito sério. Isso aqui nos faz entender que se a gente ainda não alcançou alguns objetivos, a gente não pode desistir. A gente deve continuar. Você deve continuar. Se você ainda não alcançou um objetivo, se você ainda não chegou onde talvez você queria ter chegado, não pare, continue. O propósito de Deus em você, ele é progressivo. Ele vai se cumprir, ele vai se concretizar, mas você não pode parar, você não pode desistir. Você não pode achar que Deus esqueceu de você, ou que ele não está fazendo em sua vida. Ele está trabalhando, o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas. E aí eu quero trazer então o contexto exatamente disso e por que Paulo falou isso aos Filipenses e como isso se aplica em nossas vidas também. Eu coloquei dessa maneira aqui, ó. Paulo expressa sua confiança de que Deus, que começou a boa obra nos Filipenses, que era a igreja de Filipos, continuará a aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo reflete a certeza de que Paulo, na felicidade de Deus em completar a obra da santificação, salvação na vida dos crentes. É exatamente isso. A santificação é um processo. A obra de Deus é um processo em nossas vidas. Em tudo. Então, entenda isso. A obra do Senhor na sua vida é um processo. O processo de santificação. Quantas coisas você fazia e hoje você não faz mais? Quantos comportamentos você tinha que eram comportamentos pecaminosos, que eu posso aqui dar de exemplo, e hoje você não tem mais? A pessoa que você era antes de Cristo e quem você é hoje. E se você parar para pensar, não estou falando para você não olhar somente lá atrás, no início da sua conversão, você que talvez tem muito tempo de convertido, mas eu estou falando até mesmo de alguns anos atrás. Você vai mudando, você vai entendendo a palavra, você vai vendo onde precisa mudar, ou seja, você vai crescendo. Quem você era ontem já não é o mesmo de hoje. Se você realmente está em Cristo, você a cada dia você está ali, ó, aperfeiçoando. Você está ali realmente procurando crescer, progredir, até no conhecimento. Talvez você tinha um conhecimento lá atrás, hoje você tem um conhecimento mais amplo. E assim você vai conhecendo, aprendendo. É isso que o Senhor está fazendo na sua vida. Por isso, o propósito de Deus, como tema da mensagem, ele é progressivo. O Senhor está trabalhando. Por isso Paulo ele falou aos Filipenses, isso serve para as nossas vidas. E nós podemos aplicar sim esse texto em nossas vidas. Eu coloquei aqui, ó. Este versículo nos lembra de que Deus, que iniciou a boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que, independente das dificuldades, todos nós passamos e enfrentamos, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, aperfeiçoando-nos e guiando-nos para cumprir o seu propósito. Você crê nisso? Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua vida. E aí eu quero até colocar mais um versículo aqui de referência, um texto bem conhecido. Provérbios 4,18, que diz, ó, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer ou da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O que significa esse texto, a vereda do justo? O caminho do justo. Vereda significa caminho. O caminho do justo, ele vai clareando, né? Ele vai brilhando, ele vai crescendo até ser perfeito. E quando que vai ser perfeito? Quando que você vai ser perfeito? Quando que eu vou ser perfeito? Na redenção de Cristo Jesus. Aqui na terra, nós vamos a cada dia crescer para alcançarmos ali a perfeição, que vai ser concretizada em Cristo Jesus. Então é isso que o Senhor está fazendo. Então, muitas pessoas ficam se cobrando, às vezes se sentindo culpado, culpada, talvez até o seu caso. Não se sinta culpado. Ah, mas eu falho tanto, eu erro tanto. Sim, nós falhamos, nós erramos e você vai errar ainda, vai falhar ainda. Não aqui que eu estou profetizando na sua vida isso, mas porque você é humano, porque você é falho, eu sou falho, nós somos falhos.
Mas em Cristo, a cada dia a gente vai se aperfeiçoando. Como esse texto, a gente vai buscando ali o crescimento, a gente vai brilhando até ser dia perfeito, ser luz, ser realmente transformado. E somente na eternidade que teremos o corpo de glória. Nosso corpo aqui, ele é corruptível. Nosso corpo aqui, ele é cheio de falhas. Não estou aqui dizendo que você não deva cuidar da santidade, que você não deva viver em santidade. Mas até a santidade, como eu falei, já até declarei aqui, ela é um processo. É passo a passo. Está dando para você entender? Espero que está sendo claro nessa mensagem de hoje. Pensa sobre isso. E ao invés, talvez, de ficar se cobrando mais, comece a observar o que Jesus quer que você faça. Qual que é o papel que você tem que fazer diante de Cristo. E aí você vai, então, crescer a cada dia, continuar crescendo. E para a gente poder aqui entender, eu até coloquei aqui alguns exemplos de pessoas, homens de Deus, que alcançaram esse crescimento. Eu coloquei aqui, podemos ver exemplos disso na vida de alguns personagens bíblicos. José. Você lembra da história de José? Que apesar de ser vendido como escravo e preso injustamente, ele viu a obra de Deus se cumprir e se tornar governador do Egito. O propósito de Deus em José foi gradativo. Olha tudo que José passou. Depois você pode ler Gênesis 37. Tudo que José passou. Da mesma forma, Davi. Ele foi ungido rei na sua juventude e enfrentou muitos anos de perseguição antes de assumir o trono. Processo. Ele foi crescendo até se tornar rei. Paulo também experimentou isso na sua própria vida, confiando na obra contínua de Deus. 2 Coríntios 11, versículo 23 e 28. Coloquei esses exemplos aqui, você pode depois ler. Então, pessoas que passaram por processo, que passaram até chegar realmente à plena vontade do Senhor. Para a gente concluir, então, esse entendimento, eu coloquei dessa maneira. Assim, podemos viver com a certeza de que não estamos sozinhos e que o plano de Deus para nós será realizado plenamente. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, meu irmão, minha irmã. O plano de Deus para as nossas vidas vai se cumprir. A única pessoa que pode impedir o plano de Deus, quem que é? Eu e você, quando a gente sai da palavra, quando a gente desiste, quando a gente deixa a vontade do Pai. Mas se você está na palavra de Deus, Ele vai cumprir o plano em sua vida. Seja o plano, meu irmão, que Ele tem para você. Seja o plano de ser um grande pregador. Aqui no canal tem muitas pessoas que amam pregar a palavra de Deus, estão aprendendo, eu fico feliz por isso. Seja esse plano, seja o plano de você ser ali um evangelista, de você ser um missionário, seja o plano de você, meu irmão, fazer algo para Ele, vai se cumprir. Agora, espere e tenha certeza que o tempo ele está se cumprindo e ele está sendo gradativo. E o que Deus vai fazer com você amanhã é diferente de hoje. E assim vai acontecendo, porque o Senhor, Ele vai realmente fazer a obra completa. O propósito de Deus, Ele é progressivo. Amém? Medita nessa palavra de hoje, medita nesse texto. Esse texto, ele tem tudo a ver com as nossas vidas, ele fala ao nosso coração. Você vê que eu compartilhei apenas 2 versículos, mas com muito conhecimento que Deus fala realmente ao nosso coração de uma forma clara e objetiva. Então, a boa obra do Senhor vai se aperfeiçoar. Vai, mas é em Cristo Jesus. Aqui na terra a gente vai passando nos processos, crescendo na graça, no conhecimento, e realmente Deus vai fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aqui o seu gostei, clica aqui no gostei, é muito importante para mim. E que o Espírito Santo, ele fale mais ao seu coração. Fique na paz.